No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de como responder as questões de biologia e química de uma forma bem mais fácil. Estou aqui com Rafael Barbosa, professor de química. Eu sou professor de biologia nessa reta final. De fato, essas orientações são fundamentais para vocês poderem fazer uma prova ainda melhor, porque eu tenho certeza que você vai fazer uma prova excepcional, tá? Rafael aí é doutor em prova do Enem, eu sou doutor em prova do Enem, então, mano, escuta o que a gente tem para dizer para vocês. Rafael, biologia, química e física tá na prova, naturezas, por mais que façam parte da mesma área, ciências da natureza, mas cada uma são com temas totalmente diferentes, tá? A gente vai fazer assim, eu vou dar 3 dicas de como vocês responderem questões de biologia e Rafael vai dar 3 dicas de como responder questões de química. A gente não vai focar no conteúdo, e sim na estética de responder a questão. Então presta bem atenção que esse vídeo aqui vai ser o salvador da sua prova do Enem. E Rafael, meu filho, química, mano, vai! Olha só, a prova de química do Enem, pessoal, é uma prova bem peculiar, todo mundo já deve saber disso, tá? Então, ela não é uma prova que oferece um nível muito alto, então a gente precisa entender que nós, como estudantes, né, qualquer um de vocês que estejam fazendo a prova, precisa estar extremamente antenado naqueles conteúdos que você domina mais. Então, a primeira dica importante é, comece resolvendo a prova de química pelos conteúdos que você domina mais. Então, resolva primeiro as questões mais fáceis, assim você consegue economizar tempo para aquelas questões que são de intermediárias a mais difíceis, ok? Segunda dica para resolver as questões de química do Enem. Questões de cálculo no Enem, elas têm alternativas extremamente discrepantes. Então, por mais que os cálculos sejam muito específicos, os valores entre uma alternativa e outra são muito distantes. Então, preste muita atenção ali nos divisores em comum, para você conseguir chegar no número possivelmente próximo àquele que você quer na sua alternativa, beleza? Não precisa fazer todos os cálculos ao mesmo tempo, ok? E a terceira dica super importante, dentro da prova de química do Enem, a resposta está no texto ou num gráfico. Não deixe de observar os textos base de cada questão e não deixe de observar os gráficos. Eles sempre trazem informações que são cruciais na hora da resolução da sua prova. Biologia segue a mesma vertente, porém, as perguntas de biologia, algumas são muito grandes, o texto é muito gigantesco, para tu poder ler aquele texto e ir lá para aquele comando para poder marcar, para poder tu saber qual é o que é que tu tem que fazer. A dica é, pule essas questões grandes, comece biologia com as questões pequenas. Tem sim questões que são menores, então cai logo. Galera, você tem que ter o domínio de pegar na prova. Você é que tem que comandar a prova. Então tem que riscar. Então você viu lá que aquela questão é de biologia e ela é muito grande, pula ela, tenta começar pelas menores, tá? Patrick, mas se eu não souber responder aquela menor, então pula para outra menor, que com certeza vai ter uma que tu vai entender o assunto. A próxima dica é, questões grandes de biologia sempre trazem a resposta no texto, tá? Alguma coisa fundamental está no texto. Risque a prova. O estudante não risca a prova. A prova de biologia é uma prova que você tem que riscar. Então, quando ele colocar uma palavra, risca aquela palavra, tá? Porque muitas vezes é aquela palavrinha que vai estar te dando a opção correta. Então, começa pelas menores, risca o que puder de riscar, seja em questões menores, seja em questões grandes. E, gente, biologia é uma prova que uma opção muitas vezes não tem relação nenhuma com a outra. Então, essa estratégia de fazer por eliminação, ela é tudo, Rafael, ela é tudo. Então, tá lá, A, B, C, D e E. Provavelmente, cara, deve ter 3 ali ou 2 que não tem relação alguma com o assunto. E lembra disso, biologia no Enem, muitas vezes são questões interpretativas. Não é necessário saber muita coisa, é só você interpretar. Às vezes você vai lá esperando que vai encontrar uma questão perguntando algo bem mais específico, perguntando o nome da função de uma organela assim, assim, assado. Não! Ele quer que você interprete, ele já diz para você a função. Ele só quer que você interprete. Então, galera, questões de interpretação, a dica é essa. Foco absoluto. Foco. Então, eu vou repetir.
Primeira coisa, pula as questões maiores e começa pelas menores. A segunda coisa, risque a prova. Risque a prova. E a terceira coisa, coloque na cabeça que muita coisa é interpretação. Então, quando você vê aquela questão, mano, aqui eu só tenho que interpretar para me poder marcar a opção correta. E até para você chutar interpretando, fica mais fácil, tá? Eu me chamo Patrick Gomes, eu tô aqui com o Rafael, a gente tá aí nessa série de vídeos dando para você dicas para você poder, de fato, concretizar o seu sonho, que é entrar no curso superior a partir da nota do Enem. Amigo Rafael, muito obrigado, mano. Você é demais, cara. Valeu!